folhos, que são batatas. Essas batatas elas armazenam água. Uma árvore desse porte ela consegue armazenar até 5.000 litros de água. Isso já foi comprovado cientificamente, né? Para tirar a batata do umbuzeiro ou da umbucajá, que é essa aqui, tem que ter o controle e a gente tem que saber qual batata extrair, para não extrair a batata embrião e assim estar exterminando a vida da árvore. Quando a gente tira a batata, tem que dar um período de descanso para a árvore de 6 meses a 1 ano e meio, chegando até 2 anos, dependendo da árvore. Né? Uma árvore dessa aqui, eu acredito que em 6 meses ela já tenha se recuperado. Né? A batata, elas são comestíveis, tem sabor de coco verde, né? Aquele coquinho verde que ele não está ainda seco, bem doce, né? Dá para fazer a cocada, dá para comer in natura mesmo. E os cangaceiros eles utilizavam dessa planta, né? A planta que essa daqui imita, que é o umbuzeiro, chamavam ela de árvore sagrada. Por quê? Porque ela armazena muita água, tem a copa densa, né? E dá para a gente descansar a sua sombra. Tá? Quando está na época de verão forte, o que é que ela faz? Ela usa um mecanismo de defesa. Então ela vai acabar com suas folhas, suas flores e frutos. Ela não põe flor, nem fruto, nem flor, nem folha, né? Vai simplesmente ficar inerte, parada, acinzentada. Você vai achar até que ela está morta. Porque essa característica elas vão adotar em períodos de estiagem. Né? Por isso que é chamado de caatinga, que é mata branca ou cinzenta. Ela hiberna, né? Isso, então ela vai hibernar, justamente. Ela vai descansar, né? Não gastando tanta energia para assim ela aguentar as temperaturas altas. Mas com tanto de água que ela tem armazenada, é claro, que ela não é boba nem nada, né? Ela fica ali tomando de golinhos pequenos, né? Bom, pessoal, daqui o passo fica mais apertado, viu? Como eu falei para vocês. Ela vamos dizer assim, como é que chama aquela fruta que vocês gostam? Do cajá. Do cajá. Ela parece um limão siciliano. É aquele cajazinho que a gente compra por aí? Não, Isso é outra. Essa é a cajarana, é uma Cajarana, grande. Parece tá. um limão siciliano. A polpa dela é maior. Frutinha assim, o tronco Dá para fazer suco, umbuzada, chama cajazada. Então isso aqui é outra coisa. É uma espécie de umbuzeiro. Essa é cajazada, é da família, né? É, o cajá. Ó, aqui, essa espécie de planta foi onde Lampião perdeu a visão. Foi aqui nesse local, Maria? Não, não foi exatamente nesse local, mas foi numa espécie de planta dessa daqui, chamada de quipá. Ela é uma espécie de planta da caatinga, né, da família Cactaceae, e foi aonde Lampião, infelizmente, feriu o seu olho direito com o espinho, que na verdade é a folha dessa espécie, e veio a ficar cego definitivamente. A cegueira foi irreversível, mesmo ele indo ao médico, né? E lá ele extraindo a folha, ou seja, o espinho do quipá, do olho do Lampião, ele infelizmente não teve como voltar a enxergar. Mas ele já usava óculos, mesmo antes de acontecer esse acidente. Então essa planta também entrou na literatura do cangaço por conta desse acontecido. O quipá lembra uma cidadezinha com o nome de Quipapá, no estado de Pernambuco. Não sei se vocês já ouviram falar. Já? Pronto. A gente está próximo dos 600 metros, viu? Depois dos 600 ficam faltando 1.000. Estou fazendo com ele. Todas as espécies aqui elas são catalogadas, e aí colocar as placazinhas, só em algumas, só para identificar o percurso de trilha. Na volta, como é mais tranquilo, né? Se alguns quiserem vir na frente.
só ficar ligado ali no muro de pedras, que é à direita do muro. Se você for à esquerda do muro, você vai sair no quintal do rapaz, do seu Didi. O seu Didi, ele é famoso também por conhecer várias espécies da caatinga, né? Passou no Globo Repórter da Rede Globo. Ó, pessoal, essa é uma quixabeira, é uma planta leitosa, uma copa densa, né? Uma copa que transmite esse ar de uma sensação boa, né? De descanso. Então ela tem esse sombreamento, produz muita serrapilheira, que é esse material orgânico, que vai adubar o solo, né? E serve também de morada para pequenos animais e pequenos crustáceos, aracnídeos, na verdade. Né? Então esses aracnídeos, que são besouros, né? Essas espécies pequenininhas que estão no solo, eles também servem como humus para adubar o solo de caatinga. A sombra da quixabeira vai fazer com que esses animais sobrevivam às altas temperaturas, né? Porque intenso calor não tem como sobreviver. A fruta dela parece uma azeitona preta, mas é bem Comestível? doce e leitosa. Comestível, né? É comestível pelos humanos e os animais. Maria e as cobras aqui. As serpentes, elas são mais noturnas. Ela sai pra comer. Mas só sai mais à noite por causa do calor, né? Agora nas pedras aí tem um bocado. Plantio na mão, né? Uma espécie de vasilha. Veio aqui encher de água para levar para Maria Bonita terminar o café do bando. Eis que aqui posicionado, o Amoroso tomou um tiro que veio da direção direita do policial Abidon. O Abidon, ele não entendeu por que Amoroso estava se arrumando tanto. Ele entendeu que aquele ajeitamento dele fosse para atacá-lo, e aí disparou um tiro por medo, né? Foi tiro chamado acidental, porque foi disparado antes da hora do abrir fogo. Quem na verdade tinha que abrir fogo era o tenente João Bezerra, o tenente da volante policial alagoana, mas Amoroso tomou um tiro de raspão, pegou só na sua cartucheira, pegou no ombro esquerdo de Amoroso. Amoroso felizmente conseguiu escapar, mas por que os policiais não alvejaram Amoroso, Maria? Mataram ele aqui mesmo, porque o alvo era o centro da grota. Se eles alvejassem Amoroso, poderiam perder tempo e assim não conseguir exterminar o rei do cangaço, Maria Bonita e o bando inteiro, que a grande maioria estava lá no centro da grota. Então, por que eles utilizavam o Poço Tamanduá? A volante era esperta, aspiciosa, né, como pode dizer. Eles vinham fazendo o cerco desde aqui o Poço Tamanduá, porque eles já sabiam que eles iriam em algum momento pegar água, né, mas não sabiam que seria Amoroso o Felizardo a tomar o primeiro tiro. O tiro daqui foi ouvido lá na grota, e aí já foi quando alguns acordaram, né, inclusive o Lampião, já saíram das suas barracas tomando o tiro da morte, o tiro mortal. Então lá no centro da grota eu vou explicar para vocês como foi o cerco, quem chegou, quem deletou o grupo aqui, por que deletou e por que queriam exterminar o rei do cangaço, qual era a estratégia do governo da época, que na época era Getúlio Vargas, deu o golpe no ano de 37 e em 38 ele queria exterminar com toda espécie de banditismo social, assim como era conhecido o cangaço na época. Tá, pessoal? Quiser fotografar, na volta é mais tranquilo, né? Que a gente já vai estar descansa um pouco na grota e na volta é melhor para vocês olharem, né? Alguma espécie de planta.
Não quer voltar mais não. lá. Vai ficar lá. Caramba. Vou ter que acionar o helicóptero. Vamos embora. Ou o jumentax, tem um jumentax. Jumentax? Jumentax, é? Certo. Dá certo. Um local para outro. Da estadia, consegue alimentos, mantimentos e armamentos e munição. Então o Pedro de Cândido, ele deu guarita aqui para Lampião e o seu bando descansar durante 3 dias. Né? Qual era a estratégia de Lampião de vir para cá? A gente vai para lá, para Angico, lá a gente passa o comando do grupo para Corisco e Dadá, né? E vamos tirar novas identidades, trocar de nome, comprar uma fazenda no estado de Minas Gerais e lá criar a nossa filha, a Expedita, na época com 5 anos de idade, como pessoas normais no anonimato. Mas eis que o destino lhe pregou uma peça. Né? Joca Bernardes, coiteiro de Corisco, que era o braço direito de Lampião, fez chegar aos ouvidos do policial, do tenente de João Bezerra, tenente da volante da Polícia Alagoana, que o boi estava no pasto. Chegou um telegrama nas mãos dele, codificado, dizendo que o boi estava no pasto e pudesse cercar o curral. Corisco demorou a chegar, então Lampião teve que esperar por mais um dia e mais uma noite. Na tarde do dia 27, fazendo compras na cidade de Piranhas, no estado de Alagoas, Pedro de Cândido veio chamar a atenção da polícia e a população, comprando muito mantimento, queijos, iguarias, cachaça, carne de bode, para trazer para cá para o bando. A comida já estava acabando e para esperar por isso que eles tinham que suprir, né, as necessidades do bando. Então o Pedro foi lá comprar, mas aí a polícia já estava de orelha em pé, como o Joca já havia denunciado, viu o Pedro comprando as comidas, os mantimentos e falou para os policiais, ó, aperta o Pedro que ele sabe de mais coisas. Né? O que eu sabia já falei, mas o Pedro ele sabe de mais coisas, então aperta ele que ele vai deletar onde está o bando dos cangaceiros. E aí fizeram circular um boato contrário lá na cidade de Piranhas, dizendo que a macacada, ou seja, os policiais, estavam para a banda de lá, procurando os cangaceiros. E esse boato se espalhou, Pedro de Cândido veio para cá com os alimentos, entregou para Lampião e seu bando e falou, ó, meu capitão, tá tudo certo, pode baixar a guarda e descansar que a macacada está toda pro lado de lá. Eis que o boato era falso e o tenente João Bezerra já estava todo equipado com armamento, a maioria de porte alemão, metralhas, metralhadoras, fuzis e facões e punhais. Por que eles trouxeram esses armamentos pesados? Na verdade, eles queriam exterminar o bando todo. Eis que a estratégia, né, deu certo, porque o cabeça do grupo, ou seja, o cangaceiro Lampião e a Maria Bonita foram exterminados, mas o grupo inteiro não foi. Né? Daqui conseguiram escapar 24, né? Saíram nessa direção, na direita. Disseram que por falha policial, mas depois o policial falou que a arma teve um pequeno defeito
parou de atirar por alguns segundos, segundos esses essenciais para que 24 conseguissem escapar. Inclusive a Tilha, a Dulce foram uma das que escaparam daqui da emboscada. Fizeram o cerco e fecharam toda a grota. A estratégia de sair daqui era realmente por um milagre. Naquela hora era matar ou morrer. Então os 24 que escaparam não foram considerados traidores, né? Antes de vir para cá, os policiais, né, em 3 canoas pequenas, chamadas de canoas de todas, o tenente ele amarrou as canoas umas às outras. Era uma noite sem lua, chovia muito, e eles vieram de Alagoas até Sergipe, atravessando o leito do rio, a perigo. Muitos policiais, a grande maioria, não sabiam a direção da sua ação, para onde iam e nem quem iriam atacar. Só o Joca e o tenente sabiam, né, da ação. Antes de vir para cá, para Sergipe, por Riacho Angico, eles passaram no Remanso, onde hoje é conhecido como o povoado Entre Montes, né, lá onde é conhecido como a capital dos bordados, né, Entre Montes, que é um vilarejo de pescador e artesão. Então lá eles encontraram o Pedro de Cândido, torturaram o Pedro a golpes de punhal, tirando suas unhas, decepando um a cada pergunta que ele se recusava a responder. Ele, não suportando a tortura, teve que vir para cá juntamente com os policiais. Chegaram aqui na noite de quarta-feira, ainda era noite, por volta de 10h30, né? Dizem que eles ficaram para lá do Poço Tamanduá como estratégia e esperaram o grupo dormir. Quando todos dormiram, então eles vieram para mais próximo. Alguns disseram, mas eles não trouxeram comida envenenada, Marisa? Não envenenaram os cães dos cangaceiros? Na verdade, essa teoria foi tida como falsa, né? Então eles vieram, ficaram aqui na espreita, lá após o disparo do Poço Tamanduá, que foi alvejado em balas. Um dos primeiros a morrer foi o Lampião. Dizem que ele morreu com um tiro só, disparado pelo tenente João Bezerra, o tenente da polícia de Alagoas. Dizem que ele morreu com um tiro só. O tiro que matou o Lampião tinha um peso em joules calculado de 300 quilos, ou seja, dizem que o corpo dele flutuou no ar, tombando ali à direita, né, atrás onde está a rocha posta a sua cruz, em sufrágio da sua alma. A Maria Bonita tomou 2 tiros, mas ficou apenas imóvel, não estava morta. Mas mesmo assim, o policial Afrânio Peixoto perguntando e exclamando para o tenente, vai ter que degolar, porque a ordem era levar as cabeças. Ele disse que tinha que levar as cabeças, era uma ordem e uma prova de que o feito tinha sido cumprido. Puxando a Maria pelos cabelos, ele degolou naquela suposta rocha com 2 golpes de facão, né? Todas as cabeças dos cangaceiros foram decepadas, colocadas em latas com aguardente, querosene e cal, e saíram daqui num cortejo que chamaram de macabro. Quando as cabeças chegaram na cidade de Piranhas, houve soltura de fogos e algumas pessoas ficaram felizes. Em outras cidades, diferentemente de outras cidades, que as pessoas ficavam assustadas e em pânico, né? Então a grande maioria aprovava o feito, outros não aprovavam, né? O único corpo que saiu daqui ileso foi o do policial Adriano Pedro de Souza, que tombou aqui no exercício da sua função. Alguns dizem que a sua morte foi fogo amigo, porque foi um próprio colega de farda quem o acertou. Há outras versões também em que ele, pensando que o cangaceiro já estava morto, quando foi passar, o cangaceiro disparou e ele morreu. Mas essa teoria também dizem que é falsa, né? Então foi um próprio colega de farda quem o matou. E a sua morte, né, até hoje chamam de fogo amigo. O que é certo é que o Adrião, infelizmente, tombou aqui. Os cangaceiros tiveram seus corpos enterrados aqui mesmo, em cova rasa, porque na época aqui eram bancos de areia, como aqui é riacho, né? Então os sedimentos eles não estavam tão assoreados, né? A vossoroca, ou seja, esse buraco não era tão grande, então era mais plano, o declive era menor, as barracas eram postas, né, estrategicamente, e os solteiros mais juntos, os casados mais distantes, por questão de privacidade. O cangaço, infelizmente, começou antes de Lampião, né? Não iniciou com Lampião. Lampião entrou para o cangaço aos 17 anos de idade, teve o seu pai brutalmente assassinado por policiais e entrou como forma de justiça, de fazer vingança contra a morte do seu pai. O inimigo maior dos Ferreiras era Zé Saturnino, um criador de bode lá da região de Vila Bela, onde hoje é Serra Talhadas, estado de Pernambuco. Então lá eles eram agricultores, pessoas normais, criadores de bode.
almocreves que costurava couro. Então, antes de ser cangaceiro, Lampião era almocreve juntamente com seu pai, costurava couro, fazia sandálias, gibão, chapéus, enfim. Mas, depois da morte do seu pai, ele se viu perdido e sem direção, tentando vingança, procurou justiça com as próprias mãos. Percorreu várias cidades do Nordeste, uma delas foi Rio Grande do Norte, né? Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. Lá ele não conseguiu entrar na cidade, porque a polícia e a população se juntaram e atearam fogo. Lá ele disse que não era lugar de cabra entrar, porque de lá até os santos atiravam das torres das igrejas, né? Ele estava se referindo aos padres que treinavam a pontaria para atirar do alto da torre das igrejas. Lá, o cangaceiro Jararaca, né, que era considerado o mais sanguinário do bando, foi conhecido aí como o cangaceiro que espetou um bebê no punhal só porque era filho de coronéis. Então, Pessoal, vou mostrar aqui agora onde foi os tiros. a grota é chamada de Cone Invertido. Onde foi da época, né? Alguns tiros aqui que foi proveniente aí dos policiais aí quando alvejaram o Lampião. Fugindo que nem o Matrix. Mostra aí os tiros calibre 22. Esses pontinhos aqui, onde foi os tiros. Metralhadora, E quem entende um pouco dessa história, meu amigo Cleito, capitão. é o capitão aí que veio já armado para matar o segundo cangaço. Dime que ele só pegou um. Só Cap- morreu com uma bala. Outro tiro foi aqui.